Vamos reabrir as oitivas. A gente agradece o Sr. Paulo por comparecer espontaneamente na data de hoje. E o senhor está aqui referente à CPI número 2/2020, expediente 1420, que investiga fatos relacionados a publicidades institucionais da Prefeitura de Amparo e Sai no jornal Gazeta Amparense, bem como reiteradas publicações de notícias de conteúdo duvidoso, fake news, e eventual participação de agente político na linha editorial e patrocínio semanário, no período de 1 de 2013 até a presente data. A gente informa o senhor que as CPIs são abertas ao público, mas por causa da pandemia, só estão podendo assistir jornalistas, assim como as sessões da Câmara estão ocorrendo. Mas todas as sessões da CPI, as oitivas, serão publicadas depois no canal do YouTube oficial da Câmara de Amparo. O senhor pode ir bem pertinho do microfone e falar o nome completo do senhor. Paulo José Rossi. Idade? 35 anos. Estado civil? Sou casado. Sou casado. De fato é assim, vou me casar agora dia 15 de outubro, né? Mas eu moro junto já há 3 anos, tá? Então, pelo Código Civil, a gente sabe que é. Não, tudo bem. Tá. Sua profissão? Eu sou contador. E seu endereço, por favor? Meu endereço é Rua Edésio de Almeida, 299. A gente informa também, a comissão te informa, o senhor tem a obrigação de dizer a verdade sob pena de incorrer ao crime de falso testemunho. Ok. E que o senhor tem o direito também ao silêncio. Se não quiser responder alguma pergunta, pode permanecer em silêncio. Tudo bem? Como que vai funcionar? A gente vai perguntar, quem pode perguntar sou eu, que sou o presidente, o vereador Hélio e o vereador Osmar. Antes das perguntas, a gente abre, se o senhor quiser, 5 minutos, para o senhor falar o que o senhor quiser, e se tiver alguma dúvida, já perguntar para a gente. Beleza. Pode começar então? Vamos embora. O senhor trabalhou na prefeitura como secretário municipal de Fazenda, correto? Perfeitamente. Fazenda e orçamento a partir de 2015. O senhor pode explicar rapidamente para a gente o que o senhor fazia? Qual era o trabalho do senhor? Na verdade, o secretário de Finanças ele guarda a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101 de 2001, que é o nosso material básico e essencial de trabalho. Então, todo o trabalho de um secretário de Finanças é pautado na Lei de Responsabilidade 101, tá? de 4 de maio, se não me falha a memória, de 2000. Tá? Então, o nosso trabalho é pautado integralmente em todos os artigos hoje da Lei de Responsabilidade Fiscal. O senhor sabe explicar para a gente como funciona a contratação de publicidade institucional em jornais, pelo menos no setor que o senhor trabalhava? Olha, particularmente no meu setor, né, a gente não envolve contratação de material publicitário. Tá? Então, a gente respeita um organograma organizacional, né, que existe uma secretaria de governo e comunicação, e o secretário ele é responsável da pasta para fazer tais contratações, tá? Então, se não me falha a memória, a Secretaria de Governo ela é a responsável por quaisquer contratação, tá, de material publicitário e comunicação, como, por exemplo, vinculações de informações em jornais, em revistas, em sites, etc. e tal, tem uma secretaria responsável, que, se não me falha a memória, o secretário responsável todos esses anos pela pasta é o senhor Caio Piffer. A secretaria do senhor, mesmo questão financeira, como que funciona a liberação desses recursos para a contratação daí? Assim, o processo é dado, primeiramente pelo secretário da pasta, que emite uma ordem de compra de material publicitário, tá? Esse processo ele vai para a Secretaria de Administração, que é o responsável pelas cotações, tá? E instruir todo o processo de compra. Ele volta para a Secretaria de Finanças após as conduções, os processos, ver se o orçamento ele respeitou as 3 cotações, todo aquele processo de da Lei 866. Ele vai para a Secretaria de Finanças simplesmente para ver se o secretário da pasta, que ele é o responsável pelo orçamento dele, ele tem rúbrica e dotação orçamentária para executar o serviço. A Fazenda simplesmente ela informa tem ou não recurso, tá? E daí ele vai para a Fazenda. A Fazenda informou
vamos dar continuidade nos autos, no processo. Então, tem orçamento, volta para compras faz o procedimento, contrata a empresa, vai para o secretário do que ordenou a contratação para fazer todo o processo, se entregou o material, se não fez, ele assina a nota fiscal, tá? Ele assina a nota fiscal atrás e a Fazenda simplesmente faz a liquidação e o empenho mediante a todo esse processo e se tem assinatura do secretário da pasta responsável pela contratação. Caso contrário, não há pagamento se o secretário não assinar atrás da nota. A Fazenda, ela observa a parte legal ou da contratação? Nenhum momento, não tem essa especificidade na Secretaria de Finanças. O senhor sabe informar quem que analisa a parte legal da contratação? A legalidade? Assim, ó, geralmente hoje é o secretário de administração, tá? Então, o que acontece? O secretário de administração hoje é o senhor Arlindo Jorge, se não me falha a memória, desde 2018 ele é o secretário da pasta. Então, ele é o responsável por todas as contratações e licitações. Antes desse período, era o senhor secretário de administração Mário Auler, que fazia todas as contratações, que era o responsável pelo departamento de suprimentos. O senhor conhece o senhor Samuel Michelini? Olha, assim, particularmente eu sei que ele é irmão do Sandro, conheço ele sim de vista, mas nunca tive relacionamento com ele pessoal, simplesmente de vista, assim. Quando o senhor estava lá na prefeitura, o senhor costumava ver se ele ia lá resolver algum problema do jornal? Já viu ele assim, por lá? Ó, particularmente, a Secretaria de Finanças, ela ficava no andar térreo, tá? E as secretarias políticas, gabinete, as questões envolvidas com essas questões relativas, era no andar superior. Então, se eu falar que eu nunca vi lá o Sandro, Samuel Michelini. Samuel, eu vi porque inclusive ele é irmão do Sandro também, né? Então, o Sandro Michelini, ele é funcionário público de carreira, e eu vi ele algumas vezes assim no corredor, mas como qualquer outro cidadão que vai na prefeitura. O senhor conhece a senhora Lucimara A. de Souza? Não. Como que é? Lucimara A. de Souza. Não. Lucimara Aparecida de Souza. Não conheço. Nem de nome, nem de vista. O senhor não conhece, então? Não. Então o senhor não sabe se ela costuma ir à prefeitura, através de assuntos? Não, particularmente eu não sei mesmo, senhor vereador. Vocês dois aí, tem alguma coisa para adicionar? Então pode continuar? O setor que o senhor trabalhava. Uma dúvida. Quando vocês observavam que uma empresa está com CNPJ ou é uma CNPJ inapto ou alvará vencido, como vocês fazem esse tipo de notificação para a empresa, fiscalização? Na verdade é o seguinte, ó, vamos olhar para essa questão legal. A contratação inicial já parte de um pressuposto de fazer toda uma análise de um CNPJ se está apto ou inapto. Certo. Então esse já é o processo da contratação, não da Secretaria de Finanças. Só interrompendo. Então quando chega para você não sabe se está inapto ou se está apto. Não, porque já é um processo que antecede. Quando você vai fazer uma cotação, você parte do princípio que eu vou contratar uma empresa, né? A empresa tem o CNPJ, está apta, é todo o processo que antecede, né? O alvará também ou não? O alvará é o seguinte, o alvará tem uma particularidade, né? Hoje tem uma lei, uma lei de liberdade econômica, precisa ver toda essa empresa, em qual segmento ela está, né, em quais situações que se encontra, enfim, esse é um poder sim da fiscalização. Mas o fiscal ele tem autonomia para trabalhar e fazer os autos de verificação fiscal como de praxe de ofício, sem qualquer secretário ou qualquer gestor fazer interferência no seu trabalho. O senhor falou que essa lei é recente, não era? Essa lei de liberdade econômica, ela é uma lei recente, tá? De 2018 ou 2019, se não me falha a memória. O que acontece hoje, tá? Você pode, se não me falha a memória, assim, a questão de jornais exemplares, ele é uma atividade de baixo risco. E uma atividade de baixo risco, você não precisa de AVCB de corpo de bombeiro, às vezes o cara pode abrir uma microempresa individual e trabalhar. E se você pegar o artigo 150 da Constituição Federal, parágrafo 6º, ele garante toda vamos falar de uma imunidade tributária para jornais e revistas, tá? Agora, tem uma questão que existe uma discussão, inclusive até para ser levado em consideração aqui nessa CPI,
Existem jurisprudências discutíveis que os patrocínios nos jornais podem ou não ser tributados. Essa é uma questão que pode ser discutida judicialmente em ambas as partes, porque a Constituição garante, né, imunidade tributária. Só que ele não deixa claro se é ISS ou é imposto de renda pessoa jurídica. Então o jornal ele é imune tributariamente, mas os anúncios têm que ser observado essas questões, tá? Uma dúvida. Se o jornal, por exemplo, no caso, vou falar o jornal, está com o alvará vencido, a prefeitura deixa de recolher algum tipo de imposto? Não necessariamente, né? Deve existir algumas taxas de funcionamento de alvará, mas imposto, de fato, não. Porque eu não sei qual é, eu estou te falando aqui, mas eu não sei qual é a classificação tributária desse contribuinte, entendeu? Se ele está no lucro presumido, se ele é simples nacional, se ele é uma MEI, eu não sei. Se ele é uma MEI, ele vai pagar R$50 por mês. Se ele está no Simples Nacional e com o CNPJ inapto, como foi dito anteriormente, provavelmente ele não consegue nem emitir nota fiscal no site da Receita Federal. Entendi. Deixa eu só pegar um documento aqui. A gente tem um documento que está nos autos, se o senhor quiser ver também. A gente está vendo que o jornal Gazeta Parense é uma empresa ME. Microempresa? Microempresa. Aí, se ela não tem o alvará, a prefeitura deixa de recolher algum tipo de... Não, isso não é, porque o alvará é uma questão de código de postura, tá? Ela não tem interferência nenhuma na questão tributária. Até porque se ele é uma microempresa, ele emite as notas fiscais, por exemplo, no portal do governo federal, que é o Simples Nacional. Então isso não há interferência nenhuma. Agora, se está em CNPJ inapto, a própria Receita Federal bloqueia imediatamente o acesso à emissão de notas fiscais. É isso que eu ia não tem perguntar. condição de emissão de nota fiscal. Se a empresa está com o CNPJ inapto, ela consegue emitir nota fiscal? Só que cai naquela história da constitucionalidade que nós estávamos falando, que ele é imune tributariamente por se tratar de uma revista jornal exemplares. Por quê? Porque senão pode ocorrer, por questões de liberdade de expressão, pode ocorrer uma interferência política por parte de qualquer gestor na verificação e um processo de auditoria num jornal que está falando expressamente as coisas. A imunidade é referente aos impostos. Perfeitamente, doutora. Tem imunidade tributária, artigo 150 da Constituição Federal, parágrafo 6º. Uma dúvida minha que eu não sanei ainda. Se está outra empresa, não necessariamente jornalística, mas se uma empresa vai prestar serviço para a prefeitura, microempresa, se ela está com o CNPJ inapto, ela consegue emitir nota fiscal do serviço? Olha, particularmente não é para emitir nota fiscal do serviço. Uma outra empresa, não estou falando de empresas do ramo jornalístico. Porque, por exemplo, se o cartão CNPJ do cara está inapto, o próprio sistema, se é uma ME, trava automaticamente. Né? É o sistema da Receita Federal a emissão de nota fiscal. E como essa questão, inclusive... Senhor presidente? Pode falar, o senhor está à vontade para falar. Só até a título de curiosidade, não há nenhum prejuízo tributário por conta dessa imunidade que a Constituição Federal garante aos jornais e exemplares, revistas, tal, por questão da livre expressão, tá? Então, tributariamente não há nenhum prejuízo fiscal ao município ou qualquer situação, tá? Então, tem aquelas questões, como eu citei há pouco tempo, de anúncios nos jornais, tá? Anúncios que é discutível pela justiça, tá? Então, está falando de anúncios por exemplo, particulares ou institucionais? Então vamos falar o seguinte, vamos pegar uma empresa que fez um anúncio no jornal. Aí você está falando particular. Particular. Tá. Então isso daí é uma outra questão que também é questionável, porque você fala, se a Constituição me garante imunidade tributária, e não fala especificamente o que, obviamente eu vou cobrar meu direito na hora de falar, olha, está cobrando o ISS de algo que a Constituição me garante o direito de imunidade. Então o jornal, de fato, ele tem essas prerrogativas constitucionais. Isso, ele tem imunidade referente aos impostos, não durante as taxas, por exemplo. Assim, aí, doutora, por exemplo, ele fala de tributo, tá? Na Constituição Federal. A Constituição fala impostos. Impostos? Tá, perfeitamente. Então, ok. No caso,
taxas. Quais seriam taxas? Taxa de funcionamento. Um exemplo, quanto é uma taxa de funcionamento? R$18, por exemplo. Qual que é uma taxa de alvará? É R$5,90. Um exemplo, valores simbólicos e singelos, tá? Não é algo estratosférico, por exemplo, que poderia comprometer a saúde financeira do município. Na palavra tributo, a gente encaixa impostos, taxas, contribuição de melhoria, entre outros também. Perfeitamente, doutora. Correto. Muito bem, muito obrigado, senhor. Uma dúvida, o senhor sabe responder quando o alvará de uma empresa está vencida, quanto tempo demora para notificarem? É assim, ó. No seu setor. Tá, vamos lá. Eu já faz algum tempo que eu já deixei o cargo de secretário, há 7 meses já. Nessa situação já começou uma pandemia, já morreu 100 e poucas mil pessoas, né? Então o tempo vai passando, a gente tem que se atualizar. Eu não sei como é que funciona hoje o procedimento. Mas na Secretaria de Finanças sempre tive uma particularidade, que é o código de postura, que nós sempre achamos que isso teria que mudar e tem que mudar. É o código de postura, não está junto com a questão tributária. Porque os fiscais hoje lá estão treinados para fazer verificação fiscal e correr atrás daquilo que é relevante para a cidade. E a prefeitura só tem 2 fiscais hoje para correr atrás de postural. O que é? Um monte de alvarás de empresas, por exemplo, que às vezes vence, que o próprio sistema, às vezes, ele alerta automaticamente que o alvará está vencido, aí o fiscal vai lá e faz uma verificação para ver como é que está a questão de alvará ou não. Então é uma questão que é um trabalho, hoje eu digo assim, talvez deva estar sendo assim por demanda, né? É um trabalho por demanda. Você sabe informar? Deixa eu explicar para o senhor antes. Essa comissão ela fez uma diligência na prefeitura e a gente foi analisar alguns documentos em loco lá na prefeitura. A gente viu que o jornal Gazeta Parense ele estava com o alvará vencido desde 2016. Perfeitamente. E foi nos informado aqui na comissão que só depois da instauração da CPI que o alvará foi aberto um processo para regularização. Você sabe por quê? Acho que você estava nessa época também, que demorou 4 anos para notificar o jornal Gazeta Parense. Você recebeu alguma pressão, alguma coisa política? Eu particularmente eu nunca recebi pressão, até porque se a gente recebe uma denúncia, né, ou se há uma denúncia, que nem a gente está falando aqui de uma CPI. E uma CPI não é um ofício, é algo que foi denunciado. Então nós estamos trabalhando com uma demanda não de ofício, mas de denúncia. Se houvesse um processo desse, por exemplo, já antes, a denúncia já teria feito a diligência sem problema algum. É que não é só o jornal A Gazeta, como muitas outras empresas de amparo também, podem ter certeza que estão com o alvará vencido. Às vezes o próprio empresário, com a correria do dia a dia, de ter que pagar suas contas, de ter que cuidar da sua vida, esquece às vezes de ver um alvará que se está em funcionamento ou não. E o poder público, por ter milhares de empresas aqui, também às vezes vai atrás daquela empresa que é mais problemática, como por exemplo, que pode ter um risco de acidente num trabalhador, que tem uma caldeira que pode explodir, enfim, que precisa do AVCB do Corpo de Bombeiro, entendeu? No caso, o senhor está falando então que falta fiscalização nesse caso. Não, na verdade não é que falta fiscalização. O trabalho hoje tem muito trabalho na Secretaria de Fazenda com relação ao alvará. Tem muito trabalho. E às vezes não só o alvará da Gazeta Amparense, que é um objeto da discussão, mas outras empresas podem estar com os alvarás vencidos, mas não há prejuízo ao erário público com relação à parte tributária. Não, a dúvida então falta RH, falta pessoas para ter mais gente para fiscalizar? Perfeitamente. Eu creio que um planejamento hoje de um efetivo maior poderia dar conta da demanda. Só que, entretanto, nós estamos vivendo uma crise econômica muito séria hoje, que o aumento de quantitativo também não é permitido, né? Então nós temos hoje que fazer essas ponderações. Você põe o documento para mim, por favor? Paulo, eu vou mostrar um documento, depois eu vou fazer a pergunta, a gente vai aumentar aqui. Se tiver com alguma dúvida, o senhor pergunta para a gente. A comissão, ela pediu para o SAI e para a prefeitura todas as publicidades institucionais que foram pagas com dinheiro público. Esse documento aqui que chegou para a gente é do SAI, não é da prefeitura. A gente pediu, eles mandaram empenhos e mandaram aqui no item 3, chamou a atenção da gente, segue em anexo cópia das notas fiscais emitidas pelas empresas L.A. de Souza, ME, e Marisa Gomes, ME. São 2 empresas, pessoas jurídicas responsáveis pelo jornal. Isso o SAI informou para a gente.
Aí na próxima página, Eduardo, por favor. A gente vê que o SAI mandou toda a publicidade institucional feita no jornal Gazeta Amparense, só que nas duas últimas, 2019 e 2020, a nota fiscal não é do jornal Gazeta Amparense, é uma nota fiscal de terceiro. Então a gente está analisando isso. Aí a pergunta é assim, ó. Quando a prefeitura ou o SAI contrata um serviço de uma empresa usando o CNPJ de terceiro, isso é um procedimento legal? O senhor sabe explicar pra gente Olha, se pode fazer isso? assim, particularmente, o contador da época do SAI ele foi chamado para a CPI? O cara que idealizou o processo de licitatório de compras do SAI, ele foi chamado para a CPI, no caso dessa questão? Não, eu vou explicar para o senhor. Isso daqui foi um documento que a gente pediu de ofício. A gente não chamou do SAI, ainda não. A gente vai chamar só superintendente, que não veio ainda. Mas Porque assim, esse é um procedimento, como eu venho dizendo, senhor presidente, é um procedimento licitatório, né? Eu, particularmente, eu desconheço essa metodologia de procedimento licitatório. Eu falo, a Fazenda chega a nota, nosso papel é empenha, liquida e paga. Só empenha se há um processo. Se há o processo, ele foi instruído. Se ele foi instruído por suprimento à solicitação do secretário da pasta. Assinou atrás da nota, que quer dizer que ele entregou o serviço para o secretário. O cara assinou, manda para a Fazenda, respeitou a cronologia do documento, que é todo aquele prazo de empenho, liquidação e tal, a gente paga sem problema nenhum. Creio eu que é o mesmo procedimento no SAI, que o SAI é uma autarquia. Né? Então esse é o procedimento. Só para ter um contexto, questão da iniciativa privada, o senhor não sabe se alguma empresa emitir em nome de terceiro, se tem algum problema? Se privado, seria não uma setor quarteirização, público. Porque se o cara contratou, por exemplo, vamos lá, se a prefeitura contratou o jornal A Gazeta, um exemplo, em discussão, e chegou uma nota fiscal da tribuna, tem alguma coisa estranho, não é? Essa é uma coisa, é um fato. É só uma pergunta, porque é isso que a gente está analisando, a gente está estudando. Então eu contratei e fechei o procedimento licitatório, eu contratei o jornal X, só que daí a nota veio do jornal Z, tem alguma coisa estranho e errado no procedimento. O senhor tem conhecimento se já aconteceu isso na prefeitura? Particularmente eu acredito que não, né? Não sei, não sei. Particularmente eu não sei. Eu tenho uma última pergunta, o seu Hélio, Osmar, quer completar alguma coisa, seu Hélio? Bem pertinho do microfone. É só ligar o microfone e falar perto. Essas perguntas foi feito tudo junto, não é só o Piazza que fez, foi em conjunto os três, então as perguntas tudo nós. Só aquele negócio das notas, porque tem nota do Lucimara e tem nota da Marisa Gomes. Então a gente não sabe quem é dono. O Caio acabou de falar aqui que o dono é o Samuel. Então não vimos nenhuma nota de Samuel. Então é uma dúvida que fica. Porque na verdade nós ficamos um ano inteiro levando paulada, 2, 3 anos levando paulada desse jornal. Então só por causa disso que nós estamos cobrando ele. Deixa eu fazer um adendo pro Hélio. A gente entrou aqui no site da Receita Federal e consta da JUSCESP como único dono só é LA de Souza Lucimara. Então, oficialmente aqui, seu Hélio, até a gente viu junto, não consta outro dono. Então, por isso que a gente achou... Contrato social, vocês analisaram o contrato social, não há nada de cota à parte de senhor XYZ, não. Não tem informação nenhuma no site da Receita e na JUSCESP só aparece um dono. Entendi. E o responsável pelos esses autos de contratação aqui no SAI, nesse período, vão ser chamados para a CPI? A gente vai deliberar e se precisar a gente vai chamar. Eu acho uma questão interessante, né? Porque assim, nós temos que partir de um princípio legal. Né? Se há legalidade, não tem por que a gente fugir do assunto. Então tem que ser questionado e falado por que tem o nome A e era o nome Z. Uma coisa simples de ser resolvida. Só pegar o processo da época e olhar ele. Última pergunta. Seu Hélio, desculpa interromper, o senhor tem mais alguma coisa? O senhor sabe informar, Paulo, de 2016 para cá, 2016, o senhor não estava agora no final, mas 2016 o senhor estava como secretário. Sim. Sabe informar para a gente quantas vezes foi fiscalizado o jornal Gazeta Amparense, nesse caso? O senhor sabe dizer? Eu não me recordo, viu, Gilberto? Para ser sincero, assim, eu... O senhor sabe dizer quanto de taxa, ISS, alvará? Que eu não falei, ISS... ISS é imunidade. Alvará. Quanto deixou de recolher nesse tempo? Tem como fazer um cálculo? Eu falo assim, a questão de taxa, por exemplo, um alvará, se você pegar um alvará com um vencimento médio, assim, de alta complexidade, às vezes a empresa tem alvará de 5 anos, por exemplo, entendeu?
de alvará hoje é mero, se não me falha a memória, tá? Não sei a atualização de preço, mas R$ 18 uma solicitação de protocolo de alvará. E como é uma empresa agora que se enquadra possivelmente nessa lei de desburocratização, essa lei de liberdade econômica, o poder público, para ser sincero, ele não tem nem mecanismos, né, para chegar e fazer algo assim fora do contexto legal, né? Eu lembrei de uma pergunta que eu vou fazer. Tem mais uma. Mas viu, Paulinho? Oi. Tudo isso que a gente está falando aqui de pagar a taxa, eu acho que uma firma, tudo bem, está vencido. Mas a prefeitura em si, eu acho que não tinha que ter, né? Porque a prefeitura é um órgão da municipalidade. Então, eu acho que tinha que ter um controle mais rígido, né? Olha, senhor vereador Hélio, eu concordo que assim, ó, não é o problema, isso é um problema estrutural. Não é só um problema em Amparo, é um problema em todas as prefeituras ao longo do Brasil. São muitas empresas em Amparo, milhares de empresas que os fiscais têm muito trabalho, né? É uma questão que tem que ser pensada hoje num processo, por isso que vem a lei de liberdade econômica. Tem empresas hoje, segundo o plano de liberdade econômica, que tiram o alvará hoje via site. O alvará sai no portal, pronto do portal. Pode até ser o caso desse em questão. Então, hoje, a questão de liberdade, ela desburocratizou muito, né? Então, a gente fica até sem ação o poder público para fazer, porque é uma lei federal, né? Eu posso falar que eu trabalhei em Serra Negra lá também. Como a gente tinha um certo poder, a gente ia nos hotéis nos sábado e domingo, a gente contava, porque os donos de hotel faziam 4, 5 pessoas, eles falavam, entrou 4, 5 pessoas. E a gente foi fazer várias vezes, a gente foi em loco ver, Perfeitamente. tinha lá 45, 50 carros. A questão do hotel, nessa questão, seu Hélio, eu concordo, só que é uma situação de alto risco, né? Você tem que ter todo um AVCB do Corpo de Bombeiros, requer uma atenção muito maior do que, por exemplo, ó, eu não sei a particularidade dessa questão do jornal em si, mas se você for pensar no jornal hoje, ele pode até terceirizar o processo dele de impressão. Ele só pode ter uma sala, um computador, escrever a redação e mandar para alguém imprimir. Então, eu acho assim, se você pegar todos que veio aqui do jornal, ninguém abriu a boca, ninguém falou quem é dono, quem não é. A gente falou com todas essas pessoas. Só que para escrever no jornal o que ele escreve dos vereadores, aqui da Câmara, tudo, todo mundo escreve, mas só que responsabilidade ninguém tem. Legalmente, a responsabilidade legal, nós temos uma doutora aqui que ela não vai deixar eu me enganar, é quem é o responsável pela empresa está no CNPJ. Acabou. Essa pessoa tem responsabilidade exclusiva por todos os atos praticados no jornal. Eu confesso, particularmente aqui nessa tribuna, que eu não leio o jornal, muito menos esse jornal, leio o Valor Econômico, né? Não estou atento a absolutamente nada. Mas se há essas inserções que eu acredito, te conheço, acredito que o senhor está falando, se há essas inserções, eu creio que a pessoa legal que está no contrato social tem responsabilidade em todos os atos praticados por esse jornal. Porque ultimamente até o senhor tem saído nos últimos 6 meses. A gente ia perguntar para ele se o senhor já teve seu nome vinculado em fake news no jornal. Senhores vereadores, a gente sabe que há um ano de processo eleitoral, né? Eu confesso que eu não perco meu tempo com os jornais, né? Não perco, meu foco é exclusivo em Valor Econômico, é uma matéria que eu me interesso. Não, cara, eu não quero saber se escrevem A, B, C ou D de mim. Eu acho que vocês já estão fazendo um excelente trabalho. Fiz questão de vir aqui na CPI, até peço desculpa ao Nil, que não conseguiu. O Nil é o. Vanil, que não conseguiu localizar, porque eu estava numa correria, mas eu fiz questão de vir aqui, assinei o papel 11h15 da manhã, tá? Então, acho que vocês têm que fazer o trabalho mesmo e até parabenizá-los pela... O senhor nunca viu o seu nome no jornal? Olha, particularmente eu recebi o WhatsApp de 1 ou 2 caras aí, amigo. Ó, Paulo, a sua carinha tá num frango, chamando eu de frangote.
Tá. Eu falo assim, eu dei risada, porque o que me restou. Depois desse evento, eu pedi pro meu amigo o seguinte, falei, olha, se você... Aliás, vários, né? Eu falei, se vocês puderem nem me encaminhar mais, eu até agradeço, porque nós temos tantas coisas na vida para perder tempo, do que com uma situação como essa, né? Uma dúvida só, o senhor começou a ser atacado, seu amigo mandou só depois que o senhor saiu da prefeitura ou antes? Isso me achou estranho, né? Eu nunca tive meus nomes vinculados a jornais antes da minha... Quando eu ainda estava no município, né? Só depois. Né? Até não sei porquê. Hoje, publicamente, né? Nós fizemos uma convenção do PSD, dia 4 de setembro, né? No qual o Paulo Rossi, como profissional, é um cargo hoje concorrente a um cargo na cidade. Então, a partir desses momentos, quando eu deixei, eu comecei a ouvir falar que meu nome estava em jornal, mas eu particularmente Quando nunca o seu amigo mandou pra você, se sentiu ofendido assim? Ficou chateado? Assim, ó. Cara, você vê seu nome na cara de um frango. Cara, o que você vai fazer? Vai dar risada, cara. Verdade, que tá aqui pra todo mundo, os amparenses que estão me assistindo aqui, eu dei risada. Foi que papelão é esse? Tá aí de novo no frango? Frangote, cara, eu dou risada, o que eu vou fazer? Nós temos uma sociedade hoje, brasileira, uma sociedade mundial, uma comunidade mundial, em problemas sociais, com desemprego, desigualdade. E a gente tem que ouvir essas questões de uma pessoa perdendo um tempo num jornal, escrevendo mal das vidas das pessoas, sendo que o que nós mais precisamos como seres humanos é projeto de vida para a sociedade. Uma dúvida aqui, Paulo, também. Quando te citaram no jornal, seu amigo falou, o jornal procurou você para dar alguma versão do fato, para colocar lá? Te autorizou? Você autorizou para colocar seu nome lá? Nunca autorizei absolutamente nada. Autorizou a imagem? Nada, e muito menos solicitei uma réplica. Tá. O senhor não solicitou direito de Nunca. resposta, né? Talvez eu solicitaria um direito de resposta se fosse num valor econômico, que é onde eu gosto de interagir, tá, doutora? Então, nunca O senhor falaram que o senhor é frango? O senhor cria frango, alguma coisa ou não? Cara, se eu tenho corpo de frango aqui, olha, tenho um corpinho de frango. Às vezes o senhor tem uma fábrica que cria nunca frango. Mexi com frango. Então tá bom. Eu como frango. Tá. Assim, Tá bom. é bom frango, né? É barato, né? Frango, né? Então tá bom, eu já não tenho mais perguntas, já alguém? Você tem o tempo final, se o senhor quiser dar as considerações finais, a gente agradece eu agradeço imensamente. a presença. Quero deixar claro aqui que é uma honra para mim dar esclarecimento para a nossa cidade de Amparo, independente de qualquer ponto de vista, A, B ou C ou D. Estou sempre à disposição, senhor presidente, doutora, seu Hélio, Osmar, e quero parabenizá-los pelo trabalho. Eu acho que, acima de tudo, nós temos que respeitar as pessoas da nossa cidade de Amparo. Pessoas aqui tradicionalíssimas, que têm anos de história, que construíram essa cidade. Nós temos que respeitá-las. Que política se constrói, acima de tudo, com respeito, tá? E dignidade. Esse o meu depoimento que eu deixo a todos vocês. Obrigado. Parabéns. Os membros não fogem, não. O senhor tem que assinar só o termo.